podcast para o nosso novo. Hoje nós vamos aqui iniciar um novo episódio do nosso quadro Viajando nas Ideias, que é o nosso quadro onde a gente expõe as nossas opiniões sinceras. E hoje, os nossos primeiros convidados, nada mais nada menos que será... Os nossos filhos. Uhul! Nossos filhos, nós temos dois filhos lindos, que é o Matheus e o Gustavo. Matheus e Gustavo, eles têm duas personalidades bem diferentes um do outro. E hoje a gente quer saber a opinião sincera deles sobre esse mundo de viagem, esse mundo de motorhome, essa vida aqui que a gente está tendo nesse estilo de vida há 8 meses, mais ou menos. Então hoje eles estão aqui na Berlinda. Nós vamos pôr eles na parede e fazer perguntas do que ele acha sobre a vida de viajante de motorhome. E eu vou deixar para minha esposa fazer a primeira pergunta. Bora. Primeira pergunta. Se você tem opção, só tem 2 opções. Viajar de carro ou viajar de motorhome? Eu acho que viajar de motorhome é melhor, né? Porque aqui tem a comodidade de ter o banheiro, de ter mais espaço, de você poder deitar, de você poder dormir mais confortável. Então eu prefiro o motorhome. Eu também preferia motorhome, porque se fosse de carro pra ficar indo pra hotel, mesmo se a gente não ia dormir no carro, levando as coisas dentro do carro ia ficar apertado, a gente ia ficar em cima das coisas, e também na hora que a gente estivesse de carro, a gente provavelmente não teria onde ir pro banheiro. E já no motorhome tem como fazer isso, fora também a comida, então eu prefiro muito de motorhome. Quer perguntar agora, William? Vocês gostam da vida de motorhome, viver no motorhome? Depois que nós já conhecemos aí alguns lugares, viajamos quase 1 ano, o que vocês acham? E se disser que gosta ou não gosta, diga o porquê, por favor. Bom, eu não gosto, porque eu acho é muito parado, muito tranquilo, e eu preferia, sei lá, tá num hotel. Eu acho melhor, tipo, você ir de carro ou ir de avião e tá num hotel, do que tá aqui dentro do motorhome, que é apertado, pequeno. Você diz assim o hotel, porque o hotel você reserva por 10 dias e volta pra sua casa. Sim. E o motorhome pode ser uma viagem que vai ser 1 ano. Porque o motorhome, a viagem pode demorar 1 ano, pode demorar 6 meses. Agora uma viagem que você vai de avião, você vai lá e fica uns 15, 10 dias no máximo. E volta pra casa. Agora no motorhome não. No motorhome tem isso, você ficar andando, praticamente sem destino. É um andarilho. É a vida nômade, né? Sua opinião, Gustavo? Eu também preferia viajar de avião, porque se dinheiro não fosse questão, a gente ia viajar para qualquer lugar que a gente quisesse, ia ficar em hotéis da horas e também alugar carro, mas na nossa situação, no nosso caso, para nós fazermos esse sonho de viajar ao mundo, a gente fez um motorhome, então eu preferia que fosse viagem de avião. A minha pergunta é: estando aqui dentro do motorhome, o que você sente mais falta? Eu acho que, no caso, como a gente não tem um Starlink ainda, eu acho que Starlink faz falta. E pra mim, no meu caso, pra não ficar no tédio, eu traria o videogame. Então eu traria o videogame aqui e ficava de boa. Qual que é a pergunta mesmo? A pergunta é: o que você sente mais falta aqui no motorhome? O que falta aqui pra ficar bom pra você? O que você queria trazer, mesmo que não coubesse? O que você precisaria? Uma coisa que falta pra você. Complementando o que ele disse, eu também acho que falta ter a internet em si. Quando a gente tá viajando, a gente não tem internet pra ver aqui as coisas. E quando a gente tá aqui atrás, a gente só fica olhando a paisagem durante umas 7 horas seguidas. Então era a internet e... acho que só. Então, amor, se nós quisermos ter os filhos, nós temos que comprar uma Starlink. Mas se nós não quiser que eles viajem com nós não põe internet, que eles não vão ir. Eu só não põe internet nem videogame. Mas deixa eu complementar.
não é o que falta, mas eu acho que é questão de estilo de vida. Porque eu acho que pra idade deles, esse estilo de vida se encaixa mais do que pra mim e pro Gustavo, entendeu? Sim. É uma boa coisa. Opinião. É confortável esse carro para viajar? Porque, tipo assim, a viagem de motorhome é uma viagem longa. Vocês se sentem desconfortáveis ou não? Tipo assim, não é questão de gostar ou não. Se você se sente confortável aqui para viajar. Gustavo primeiro. Eu me sinto confortável, o problema é tipo... Que nós 4 querer ficar andando aqui dentro do motorhome é uma coisa que não dá. E acho que qualquer motorhome, mesmo num ônibus. Mas eu acho confortável a cama que já veio, aqui o banco. O banheiro também não é tão apertado, não é apertado em si também. Então acho que é assim, confortável. Eu também acho confortável. Eu acho que só no sentido também das pessoas ficar andando aqui muito dentro, que não tem muito espaço, mas em sentido de dormir, da cama e de espaço mesmo em si, até o banheiro, que é um banheiro grande, eu acho que sim, é confortável. Bom, em questão do espaço, eu realmente também acho que um motorhome, por mais que ele seja projetado para 6 pessoas como esse daqui, quando é um tempo de frio, a gente sofre. Porque todo mundo precisa ficar dentro do carro para se abrigar do vento. Em 7 metros quadrados, né? Em 7 metros quadrados. E quando tá calor, não. Eu acho que quando tá calor, a gente estende o tapete, coloca a mesa, as cadeiras lá fora, abre o toldo. E aí eu já acho que não é um problema quando é calor. Sim, agora no frio. Só que quando é frio, aí a gente sofre mesmo. Isso seja em 2, 4 ou 6 pessoas. Isso é fato. Eu também concordo com você. Você concorda? Sim, eu concordo. Por mais que a Fabíola falou muito bem, por mais que o motorhome ele seja disponível para ter 6 cadeiras, 6 camas para caber 6 pessoas, tudo bem, cabe para você entrar e dormir, cabe. Mas se for para você viver como se fosse uma casa, tendo que ir de um quarto para o outro, andando, caminhando, já fica bem apertado, porque vai ter só um corredor. Então, a resposta deles foram muito boas mesmo. Coincidentemente, hoje, no dia que nós estamos gravando aqui, nós hoje convidamos uma família para almoçar conosco e nós fizemos um almoço para 8 pessoas. Então, nesse espaço hoje aqui, a gente fez churrasco, macarronada, salada, suco, lavamos louça com 8 pessoas dentro desse carro. E não é como você receber uma casa com quintal. É uma coisa que traz também um lado positivo. As pessoas conversam, ficam aqui, não tem como não escapatória, ninguém foi pro quarto e fica lá isolado, fica todo mundo junto, força você a ficar ali e se comunicar dentro dessa roda, isso eu acho legal. E aproveitar que vocês falaram sobre calor e frio, é uma próxima pergunta que eu queria perguntar. O que vocês acharam de estar no frio e estar no calor? E tipo assim, vocês já falaram um pouco que um é melhor que o outro, mas vocês sentiram frio quando estava frio ou o carro ele deu conta? E quando está calor, você sente muito calor também ou não? Então explica um pouco sobre o frio e o calor. Então a gente teve 2 experiências de viajar tanto no verão quanto no frio. E pra mim é muito diferente, porque no frio você tá praticamente dentro de uma lata, né? Então, sei lá, parece que fica mais gelado ainda. E de madrugada eu percebia que ficava mais frio ainda. Agora no verão é mais tranquilo, porque no verão você pode estender uma mesa lá fora, pode colocar uma cadeira, ficar tranquilo. Agora no frio não, no frio você só fica aqui dentro. E pra mim eu tenho mais essa sensação de ser mais gelado, mais frio mesmo. Eu também não gostei muito dessa experiência de viajar no frio, porque acho que aqui atrás, quando nós estamos andando, viajando com o carro, deve entrar vento por algum canto e já tá frio o clima. Aí o vento do carro a 80 km por hora piorou, congela até os dedos. Mas a experiência também de viajar no verão é muito diferente.
em questão de espaço, a gente fica lá fora, senta lá fora e cria mais espaço em si, né? Tem gente que fica lá fora, tem gente que fica aqui dentro e é muito melhor viajar no verão. Gostei da resposta de vocês. Eu também prefiro viajar no verão, por ter essa disponibilidade, essa liberdade de estar ali, abrir as janelas e tudo. Porém, eu no frio não sofri, porque eu acredito, como a nossa cama é lá no fundo, eu já até comentei com ele, eu acho que é mais quente. E o aquecedor a diesel, para mim, ele dá conta e ele é aqui nas partes de baixo do carro. A cama de vocês é lá em cima. Pode ser que não aqueça tanto para vocês. Mas para nós aqui, quando liga o aquecedor a diesel, o carro fica tranquilamente acima de 20 graus. E uma coisa que eu queria perguntar para vocês, uma experiência boa, uma coisa marcante que vocês viveram nesses 8 meses, que vocês tiveram aqui no motorhome, que se a gente não tivesse esse carro e não tivesse feito essas viagens que a gente fez, vocês talvez nunca tivessem vivido. Existiu? Pode ser que eu também não tenha nada. Uma pergunta. Bom, da vez que a gente viajou, que a gente foi pra Suíça, na verdade a gente tava indo da Suíça pra Itália, eu tive a experiência de conversar com meu avô, que era uma coisa que geralmente no dia a dia a gente não faz, e como a gente tá aqui no motorhome parado, tem tempo pra fazer isso. Então ele acabou contando umas histórias da vida dele, algumas coisas, e também aqui você fica mais à vontade, né, se quiser jogar algum jogo, fazer alguma coisa, então acho que é isso. E também eu acho que se a gente tivesse sem viajar de motorhome, fosse outro meio de viajar, não ia vivenciar, visitar cada cidade no caminho. A gente viu um lugar bonito e parava nesse lugar e às vezes nem era tão famoso assim. E coisa que a gente não faria isso, tipo, vou marcar uma viagem pra Lyon, Bordeaux. Você só fica em Lyon, você não sai dali, se você tá indo no destino, também né? tem isso, Então acho que a gente não experienciaria isso. É igual quando a gente tava na Suíça e a gente andando em alguns lugares, passava por alguns lagos bonitos que não era conhecido. Então, tipo assim, se a gente tivesse de avião, tivesse, sei lá, de alguma outra forma, ou no hotel, a gente não ia passar, por exemplo, por esses lugares. Inclusive, roda um take aí desses lugares que a gente passou. Não, mas antes de você falar isso, e também tem essa questão de como a gente estava de motorhome, a gente estava explorando o lugar que a gente passava e a gente descobria. Não é uma coisa que a gente vê no Instagram, vou viajar para esse tal lugar e vou ver isso. A gente tá lá um pouco assim, tem as suas referências, mas também um pouco sem rumo. Então a gente viu o lugar e parava onde a gente quisesse. Eu achei legal a resposta de vocês, falando da conversa que vocês tiveram, e quando a civilização em si não tem internet, nós somos obrigados a quê? A bater papo, a se socializar. Mas uma coisa que o motorhome, ele proporcionou, que uma viagem de avião não proporcionaria, é que nesse espaço aqui, você tá livre para falar o que você quiser. Você pode viajar uma viagem de 12 horas, como foi a nossa viagem dos Alpes Suíços para Pisa, na Itália. Foi uma viagem de 12 horas. A gente chegou lá à noite. Só que você pode falar o que você quiser. Você pode, porque você está entre seus parentes. Se você tivesse numa viagem de 12 horas de avião, como é, por exemplo, de Brasil para Portugal, que é uma viagem muito longa, ali a gente evita de falar. A gente fala baixinho, a gente fica quietinho. Por quê? Porque você tá com mais 300 pessoas dentro do avião. E no motorhome não, você pode dar risada, você pode dançar, você pode falar, você pode comer o que você quiser comer, você não depende do que vão servir ali, se é pasta ou carne. Porque para mim foi muito marcante também a viagem de estar com os meus pais, mas também foi muito marcante a minha viagem com a minha sogra Marilene aqui. Ela pegou o frio, ela pegou a viagem que tinha que ficar dentro do carro. Meus pais já pegaram o verão. Foi muito marcante para mim eles estarem aqui. E queira ou não queira, você ter uma visita dentro do seu carro, né? Traz uma nova dinâmica diferente do que quando a gente está aqui com nossos filhos.
porque às vezes nós estamos aqui e a gente tem o nosso nível de entretenimento aqui. A gente joga um Uno de vez em quando, a gente vai se reunir para conversar de vez em quando. Quando chegou um avô, uma avó, aí então isso se intensifica demais. A gente joga muito mais vezes, conversa muito mais vezes, monta a mesa várias vezes. Por quê? Porque você tem uma visita. E pra mim, essa experiência do motorhome com avião, pra mim, que amo motorhome, é incomparável. Se você não teria 12 horas no avião, essa interação que teve no motorhome. Já que você falou nisso, eu acho que o motorhome é um estilo de vida. É igual quem gosta de andar com aquelas motos estilo Harley, quem gosta de... Enfim, é um estilo de vida. Então, tem gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar, entendeu? Então, pra mim, eu acho que motorhome é mais ou menos isso. É pra quem gosta, é um estilo de vida e quem gosta de viver desse jeito. Muito bom, respostas muito boas. E é igual a Fabíola falou, né? Você pode ser quem você realmente é dentro da sua casa. Isso que é bom viajar de motorhome. E já que vocês estavam falando aí de lugares, eu queria que vocês citassem um lugar que você... Pô, se eu fosse de avião, eu não tinha parado naquele lugar bonito. Qual um lugar que você falou assim, nossa, que legal ter vindo até aqui, que o motorhome trouxe, que seria difícil ir de avião? Vocês lembram de algum? Igual eu falei anteriormente, eu acho que na Suíça a gente passou por alguns lagos que foi bonito. E se tivesse de avião, se tivesse talvez num hotel, a gente não teria passado por esses lugares. E qual o nome? O nome eu já não lembro. Eu sei que você vai dar trabalho pra você, mas põe aí o take aí. Roda o take aí pra gente ver esses lugares que a gente passou. Brienz. Onde a gente almoçou. Tudo bem, e você, Gu? Também acho que é esse lago que a gente foi na Suíça, que é onde a gente almoçou. Joga o take aí de novo, pra pessoa ficar na cabeça dela como era bonito. E também a cidade de Lyon. Acho que eu não ia viajar pra lá nem de avião. E a gente passou lá pra descansar no camping. E é uma cidade bem legal. Legal. Gostei. Essa pergunta, ela complementa um pouco a outra, né? Agora sim, uma pergunta. Digamos que esse carro é de vocês. Você tem um motorhome. Eu ia vender. Calma, Matheus. Você tem um motorhome. E qual o continente que você iria explorar? Independente se é com seus amigos. Não tô falando com a gente. Eu tô falando com amigos, ou namorada, ou família de vocês no futuro. Porque onde vocês escolheriam? Uma opção. Não quer dizer que você vai fazer, só para dizer qual o continente que você faria. Eu continuaria aqui pela Europa. Eu acredito que eu ficaria na Europa ou ali na região ali dos Estados Unidos, daquele lado ali da América ali, porque querendo ou não, se você for dormir na rua, você tem que ter um pouco de segurança. Então é uma coisa que no Brasil é mais perigoso, né? Então você fica com mais medo. Agora aqui não, aqui dá pra você ficar tranquilo. Mas também depende de regiões, né? Porque eu já ouvi falar que na França não é muito seguro. Mas eu acredito que eu ficaria aqui pela Europa mesmo, porque a Europa tem países pequenos e dá pra você explorar bem rápido. Eu preferia andar já com uma autocaravana. Preferia ficar na América do Norte, porque eu queria conhecer Estados Unidos, vários lugares como Yosemite, que é aquela cidade que é um lugar natural lá nos Estados Unidos, e também visitar o Canadá todo lá. E acho que seria uma viagem assim segura para se fazer. Bom, se eu tiver oportunidade, saúde e vida, eu gostaria de explorar todos os continentes. Mas tenho uma queda pela Austrália. Gostaria muito de fazer toda a América do Sul, né? Que eu já comentei, toda a Pan-Americana ali, até o Canadá, Estados Unidos, tudo. Mas eu sei que a gente tem que ir por prioridades. E nossa prioridade, pelo menos, eu acredito que eu e o Will tenho o mesmo pensamento, por enquanto, é explorar a Europa. Então, já dando continuidade nessa pergunta aí que cada um disse o continente que iria, quem vocês levariam para essa aventura? Porque um continente é uma viagem longa. Quem que você levaria? Qualquer pessoa, se eu pudesse levar.
Tipo, tu vai pros Estados Unidos, né? Você tem um carro, você já vai ir pra algum Você lugar. vai ter que ir andar lá, ó. Não, eu ia chamar o Zezé de Camargo pra ir cantando pra mim aqui dentro do carro. Ah, mentira que você falou isso. Não, eu tô brincando, mas eu acho que assim, é igual eu falei, por conta da idade que eu tenho hoje em dia, eu acho que seria legal de eu fazer uma viagem com os amigos meus. Então eu chamaria alguns amigos pra ir comigo. Mas se o Zezé de Camargo quiser ir, tá aí o convite. Boa. Esses amigos é mais do Brasil ou de Portugal? Ah, acho que mais do Brasil. Mais os amigos do Brasil. Ok, e você? Já que você levantou essa questão, eu acho que eu faria com os dois, com os amigos daqui de Portugal e do Brasil. Mas eu também faria com mais amigos, porque também a gente já viajou bastante, né? Em família. Sim, é bem compreensível essa resposta, seria essa mesmo. Eles são jovens, eles querem estar com os amigos e descobrir o mundo com os amigos por enquanto. E voltando de novo para o motorhome, vocês acham que esse espaço é suficiente para nós quatro? O motorhome, o nosso é um dos maiores que tem. Ele é suficiente? Precisava ser um micro-ônibus ou um ônibus? Ou dá para viajar? Você se sente muito apertado e é muito ruim viajar de motorhome? O que você fala sobre o espaço? Eu acho que esse tamanho aqui é suficiente já, porque tem lugares que a gente vai que já a gente não consegue passar, que é apertado as ruas, não pode estacionar. Imagina se fosse um micro-ônibus, assim, lógico que seria mais espaçoso e mais confortável. Mas eu acho que isso aqui já é suficiente e flexível, assim, pra gente ir pra certos lugares. É aquilo, né? Tamanho não é documento. Não, eu tô brincando, mas eu acho que esse carro aqui pra gente é o tamanho suficiente. Porque se fosse maior ficaria mais difícil de ir em alguns lugares. Então eu acredito que pelo tamanho do carro é o suficiente. Eu acho que no nosso caso esse carro aqui, ele... Não que isso seja ruim, mas eu acho que a parte da frente, que é ali onde fica a cama, na estrada acaba atrapalhando um pouco. Eu acho que tanto no rendimento do combustível, quanto também para ele andar melhor, vamos dizer assim, na estrada. Mas eu acho que pra gente esse tamanho aqui tá bom, tá suficiente. Você quis dizer mais a aerodinâmica dele, né? Por ele ser capucine, atrapalha um pouco mais. E o tamanho dele realmente é um pouco grande, tem essa dificuldade. Você vai ter mais conforto, mas você vai ter mais trabalho na rua. Uma boa questão vocês levantaram, é verdade. Eu concordo com vocês também sobre isso. E alimentação. Alimentação, o que vocês acham comer dentro do motorhome? Em casa é melhor comer por causa do espaço. A comida, ela sai igual a comida daqui, igual a comida em casa, ou ela sai mais simples porque não dá para cozinhar muita coisa, não dá para fazer grandes comidas? O que você... Se vocês comem mais coisas gostosas no motorhome ou em casa, será? Então são todos esses detalhes aí, cumprimenta. Bom, eu acho que pra mim é igual em casa, não faz muita diferença. Mas é lógico que é igual. Se você estiver num hotel, você vai ter que sair pra algum restaurante pra comer. E quem que não gosta de comer no restaurante? Fala aí nos comentários. E eu acho que, por exemplo, no nosso caso aqui falta um forno pra fazer uma lasanha, pra minha mãe fazer um bolo pra mim. Então eu acho que nesse sentido assim, é bom, porque você pode fazer sua própria comida. Mas aí é aquilo que eu falei, vai de cada um, é o estilo de vida de cada um. Eu preferia comer no restaurante. Eu também acho que como a gente tá aqui no motorhome, muda essa questão de comer coisas assim caseiras do dia a dia, porque não tem forno. Também se a gente vai fazer uma sobremesa, não cabe na geladeira em si, vai ocupar muito espaço. Mas mesmo assim eu acho que a gente se come melhor aqui, porque como a gente tá nessa vibe de viajar, a gente quer comer coisas gostosas pra melhorar também assim mais o dia. E também acho que a gente come mais fast food aqui no motorhome do que a gente come no carro, então eu prefiro ficar aqui no carro. Oxi. Assim, eu acredito que nós comemos melhor no motorhome, porque quando a gente está viajando, eu penso em tudo que a gente pode sentir falta durante a viagem. Porque como a gente atravessou vários países, você não sabe se você vai chegar lá e vai ter algo que você gosta. Eu lembro que na nossa viagem para a Suíça, a gente passou no mercado aqui, que se chama Mercado Auchan, e compramos milhares de pão francês, que é um pão que você
aquece ele na air fry e ele vira um pãozinho francês. E ele salvou muito. Muito bom. Salvou a nossa viagem, porque é algo que não tem em todos os lugares. Então, ter que se planejar a comida durante esses períodos de viagem, você já sai assim com tudo que você gosta, né? Então você tenta comer tudo do melhor que você gosta. E às vezes em casa não, às vezes em casa você fica ali no básico, no peito de frango, aquela coisinha básica. Só que sim, a falta de um forno faz muita falta aqui nesse carro, que a gente gostaria que tivesse, mesmo nós tendo a bateria All Powers. Quem sabe, né, no futuro a gente tem um forno portátil para suprir essa necessidade. Mas sim, o forno faz falta, mas comer, eu acredito que comemos melhor, porque a gente quer agradar de todas as formas e levar tudo que a gente gosta. E como nós temos muito espaço para guardar, a gente leva muita comida, é a minha opinião. Sim, eu concordo com eles. Cozinhar no motorhome, geralmente sou eu que cozinho, é mais difícil, porque não tem às vezes tudo que você tem na sua casa, né? E eu também concordo com o Matheus, comer fora, no restaurante, eu também queria todo dia. O problema é isso aqui, ó, é ter dinheiro para comer todo dia. Mas eu acho que é igual, comer em casa e comer aqui, não tem diferença. Nós praticamente, tudo que nós cozinhamos em casa, praticamente nós conseguimos também cozinhar aqui no motorhome. A minha pergunta é assim, várias vezes vocês têm que montar a mala de vocês e desmontar. E qual que é a dica, assim, para o pessoal jovem que está viajando de motorhome, assim, igual vocês? Porque muitas coisas sou eu que pego. É a mãe e o pai que pega muitas coisas de higiene pessoal, nós pegamos as comidas. Mas no caso de vocês, assim, se fosse dar uma dica, e aí, você vai viajar de motorhome, não esquece tal coisa. O que não pode faltar? O que não pode faltar? Tipo, alguma coisa, algum item que você fala assim, se você não levar, você vai passar perrengue. Bom, como ela falou, ela cuida dessa parte de higiene, essas coisas, então pra mim, o que importa é mesmo eu trazer meu celular e o cabo mesmo, só. Não, ó. E tipo assim, lógico, a roupa, né? A roupa é o básico, mas tipo toalha, essas coisas, fica por sua conta, né? Uhum. Acho que essas coisas assim necessárias mesmo, mas vocês que pegam. A gente pega nossas roupas, mas eu acho que seria mesmo necessário para trazer seria um power bank para carregar o telefone quando quiser. E só. Uma coisa que pra mim, a gente passou perrengue lá na cidade de São Pedro do Sul, eu e o William, nós não conseguíamos colocar água no carro, porque nós não tínhamos um adaptador para torneira da área de serviço de motorhome. E foi um português muito amigável, muito gente boa, ele nos emprestou o adaptador dele e salvou a gente nisso. E como nós éramos novos e ainda somos novos de estrada, depois disso a gente comprou vários adaptadores para não passar esse perrengue, porque cada lugar que você chega, a torneira é diferente. Na Espanha, nós passamos uma situação com o meu pai e com as crianças, e a mangueira soltou e jogou água na cara dele. Aí se o William tiver a imagem... Eu vou pôr imagens pra vocês verem. Coitado do meu sonho. Porque a mãe... Eu já sei onde vai ir. Pai... Filmando, tá? Vou já tomar um banho hoje já. Ele todo chique na Espanha. Rendeu. Todo chique na Espanha. Você rosqueou bem? E a gente teve que ficar segurando ali até encher a caixa d'água do carro. E foi uma dificuldade que durou talvez 1 hora e poderia ter demorado só 10 minutinhos. Então, pra mim, hoje eu digo, vai viajar de motorhome, tenha vários adaptadores de torneira para abastecer a água do carro. Mas naquele período eu já tinha comprado vários adaptadores. Eu só não tinha o adaptador lá que era perto da Espanha. Faltava aquele tipo lá. E talvez ainda, se eu for aí pelo mundo, vai faltar um outro tipo. Mas eu tinha levado vários, mas aquele tamanho que era bem grande eu não tinha. E aquele que também houve o acidente do seu pai, a torneira era lisa. Não tinha como você pôr, a não ser por pressão mesmo. Era bem ruim. Era uma coisa que não era adaptada mesmo.
para colocar a mangueira ali. Hein, eu posso estar aqui na resenha tomando uma coca? Pode. Pode. Se você estiver aqui por Portugal, a OnLife Turismo te levará de van para passeios incríveis. Acesse o nosso site www.onlifeturismo e escolha os melhores passeios para você e a sua família. Você poderá visitar Lisboa, Sesimbra, Serra da Rábida, a região da Ponta de Sagres e também o maravilhoso Cabo Espichel e muitos outros lugares. Nós te acompanharemos desde a sua chegada do aeroporto. A OnLife Turismo está pronta para te receber. Acesse aqui ao lado o QR Code da nossa página e tenha experiências incríveis. Outra coisa que eu ia falar. Angoró. Vai ficar, tá? Tá bom. Chega. Põe ela atrás. Bom? Não pode aparecer na câmera. Pepsi patrocina nós. Então aí, jovens, vocês que vão viajar com seus pais, fica tranquilo. Que vocês não precisam se preocupar com nada, só com o celular, com a roupa, deixa que o pai e a mãe vão levar todas as coisas. É bem simples viajar com os pais. Eu queria falar sobre um grande medo que as pessoas têm do motorhome, que é o cassete, que é a caixa de dejetos, que é o porta-pote. O que vocês achavam disso antes e o que vocês acham agora? E vocês tiveram experiência de jogar fora? Vocês ficam com medo disso? Eu gostaria de saber. E depois eu faço a outra pergunta. Tudo bem, continue. Gustavo já. Olha. Eu não acompanhava muito, né? Não sabia como que era. Eu sabia que, tipo, tem algum produto químico que diluía aquilo ali todo. Só que teve uma vez que eu fiquei, assim, curioso pra ver como que era fazer esse descarte. E aí eu fui fazer o descarte por mim, em vez de ter feito meu pai ou o Matheus. Aí... sei que quando na hora que eu joguei, saiu um tolete, assim, inteiro. Aí eu falei, mano, nunca mais eu solto isso, fora o fedor. Que é, imagina, de todo mundo, que é diferente o cheiro de cada um, de todo mundo misturado. O produto às vezes também misturou o cheiro, tipo... É a pior parte do motorhome pra você, então. É a pior parte. Bom, eu não tive essa experiência ainda, né? De jogar o porta-pote, vamos dizer assim. Hoje eu vou fazer ele jogar o porta-pote. Mas eu achava que era pior. Pelo que a gente via naqueles filmes americanos lá de motorhome, essas coisas, eu achava que era pior. E se você for ver, até que é uma coisa assim, simples, vamos dizer, né? Lógico que é nojento, mas faz parte. Tá aí, sempre é um susto pra todo mundo. Eu vou dizer da minha experiência. Eu sou o que mais joga, eu também tinha um pouco de receio. Como que será, como que vai ser? Mas eu discordo um pouco do Gustavo. Por mais que você acaba vendo os dejetos indo embora, é um pouco chato e ruim, mas o cheiro eu não acho que tem cheiro não. O produto ele dá conta, ele é muito bom, pra mim não tem esse problema. Mas ele é um pouco mais jovem, eu sei que ele se assusta um pouco mais com isso. É porque também tem a questão dos dias que vai ficar ali o produto agindo. A gente que já descartou, acho que já, tipo, depois de pouco tempo de alguém ter ido no banheiro. E aí não deu tempo de diluir. Pode ter sido. Pode ter sido, não deu tempo ainda de fazer o efeito produto. Legal, concordo. E vai fazer mais alguma? Você quer? Eu quero. No futuro, vocês vão ter a família de vocês, né? E vocês acham que não morar no motorhome, mas fazer uma viagem, pode até ser alugado, talvez. Vocês acham que com a esposa de vocês e filho de vocês, vocês iriam talvez um dia mostrar para ele essa experiência?
de andar de motorhome, fazer uma viagem de um mês, um exemplo, em qualquer lugar do mundo, você faria? Se sim ou se não? Eu acho que eu faria, mas pra fazer um teste, assim, só pra eles passarem por essa experiência, porque no meu caso, como eu já vivenciei isso, pra mim já tá tranquilo. Então, eu faria talvez um teste desse, mas eu acho que não seria algo que eu faria como estilo de vida meu. Eu faria ainda mais se fosse tipo um país grande que eu queria visitar várias cidades. Então eu gostaria de mostrar essa experiência pra eles, porque eu acho que é uma experiência até que legal e diferente. Mas eu adotaria esse estilo de vida só se eu fosse também mais velho, meus filhos tivessem crescido e eu ficasse só eu e minha esposa pra viajar o mundo. Mas assim, viver com eles aqui dentro eu não gostaria, não. Eu entendi. Você tá querendo dizer que se você tivesse filhos pequenos, você levaria ele para ter a experiência. Uhum. Mas não morar com seus filhos no motorhome. É. Aí seria só você e sua esposa. Sim. Mas Então, na velhice ele falou que talvez ele faria viveria isso com a essa esposa. vida. Então, tipo, nós podemos ir pra Grécia e deixar eles em casa. Aí não. Eu tenho mais uma pergunta. Ok. Vai Não. acabar já, calma. E outra, eu falei quando meus filhos tivessem saído de casa já e eu tivesse mais velho. Agora vocês estão com a gente aqui, quer viajar sem a gente nos lugares? Não tem como. Sim. Qual que era a pergunta mesmo agora? Esqueci. Ei, mas vamos inverter os papéis, então. Você vai perguntar pra gente. Eu vou perguntar pra vocês o que vocês acham de viajar com filhos. Ainda mais filhos grandes, né? E vocês já tiveram a experiência de viajar junto com a gente e sem a gente. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre essas experiências e de que vocês acham de fazer uma viagem no motorhome com 2 filhos que já são grandes. Bom, eu já respondo de cara. Eu sempre amei viajar. E quando vocês eram pequenos, a gente sempre tinha viagens que a gente montava e colocava tudo no carro, inclusive a torradeira, a air fryer, pão puma com presunto e queijo. Bem farofeiro, farofeiro mesmo. E aí a gente pegava os hotéis mais baratos, que geralmente não era uma boa experiência, para viajar. Mas a viagem em si sempre fez parte e nós conhecemos muitos lugares do Brasil antes de vir morar aqui em Portugal. Então, assim, para mim, hoje, se eu pudesse, naquela época, viajar com vocês de motorhome, eu acho que seria melhor. Eu acho que viajar de motorhome com as crianças, tudo é uma diversão. Você deixa a criança do lado de fora, ela vai brincar no parquinho, ela vai brincar na areia, vai jogar bola e vai fazer isso. E vocês hoje em adulto, a nossa preocupação, pelo menos a minha preocupação em agradar vocês na viagem é muito maior, porque a expectativa de vocês é muito maior, porque vocês são adultos. E enquanto uma criança, eu posso dar um brinquedo ou levar no parquinho, como eu disse, e é mais fácil. Então, é um peso um pouco maior para mim hoje. Quando eu viajo com vocês, eu tenho que pensar muito mais no que eu vou fazer para essa viagem ficar legal do que se vocês fossem crianças. Não quer dizer que eu não gosto, só tô dizendo que é um peso maior quando o filho é grande, que vocês dois são adultos. E se vocês fossem pequenos, seria muito mais simples. É o meu ver hoje. Pode ser que as mães que têm criança pequena achem que quando o filho for adulto vai ser tudo mais fácil, que vai ser mais tranquilo. Mas ao meu ver hoje, no motorhome, é melhor com crianças aí na faixa de 5 a 10 anos. É mais fácil entreter do que viajar com filhos adultos. Eu gostei que ele foi ousado e fez uma pergunta para nós, hein? E eu vou concordar muito com a Fabíola. Nós amamos estar com eles. Eu adoraria viajar o mundo inteiro com eles. Mas eu vou falar o que a Fabíola também falou. Eu acho que se você for agradar uma criança, você pegar e dar para um bebezinho uma caneta, ele vai se entreter, vai brincar. Ele tá chateado com alguma coisa, você balança, ele dorme e ele fica de boa. Ele tá com fome, ele chora, você dá comida. Agradar adultos é mais difícil.
Se eles não estão afim de estar aqui e você traz do mesmo jeito, vai acabar estando um clima ruim. Eu não quero estar aqui. Por quê? Porque eles dão opiniões. Então eu acho que assim, as crianças, sendo 8 anos, 10 anos, 12 anos, eles não dão muita opinião. É no máximo que eles estão com fome, que eles querem isso ou aquilo. Agora, os adultos já são mais difíceis. Então, assim, acho que a única dificuldade é essa. Tudo não agradar. Igual a Fabíola falou, parece que tudo não agrada a eles. Por nós queríamos viajar com eles para o mundo inteiro. Vai ser fantástico e maravilhoso. Mas eu acho que vem mais da parte deles. Eles não querem estar, talvez, tanto com os pais. Porque os adolescentes são assim. Quando eu era também adolescente, eu queria estar mais com os amigos, com as outras pessoas. A gente não quer estar tanto com os pais. E eu acho que isso pesa um pouco nesse sentido, mas não tem peso nenhum. Nós adoramos viajar com vocês e é maravilhoso, mas é só essa questão. Nós temos que redobrar mais ainda para tentar agradar. E também é como se fosse aquele último suspiro, assim. A gente sabe que o Matheus já tem mais de 20, o Gu tá quase fazendo 19, e a gente sabe que isso é passageiro. Daqui a 10 anos a gente não vai estar mais vivendo esse clima, né? Então tem que fazer de tudo para que seja bom, para que seja melhor. E a responsabilidade é dos pais e a gente sabe que é dos pais, porque é isso, a vida é isso, né? A gente tá aqui com os pais. E quando os meus pais estavam aqui no motorhome, meu pai fazia café para mim. Tem café nessa casa. Olha o café. Preto. Vamos tomar? Ou seja, eu também estava sendo cuidado pelo meu pai, estava tendo ali meu papel de filha. E não deixa de ter momentos bons e ter momentos ruins. Mas que é incrível. E, inclusive, meus pais, sogra, quero repetir com vocês de novo, viu? E hoje em dia, por mais que há um pouco mais de dificuldade porque eles são adultos e querem outras coisas, eles querem ir na praia que eles querem ir no lago que eles querem. Eles têm a opinião deles, como que tem que ter mesmo. Nós sempre deixamos aqui em casa as opiniões bem abertas. Mas uma coisa é certa. No futuro, igual a Fabíola falou, daqui a 10 anos, será que eles já estão casados, não estão com nós? Uma coisa é certa. Tanto nós dois vamos sentir saudade de eles estarem aqui mesmo sendo grande, e eles também sentirão saudade de estar viajando conosco. Eu tenho certeza disso. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Não. É para vocês dois um peso, pais que gostam tanto de viajar? Porque tem pessoas que são muito caseiras, né? Tem pessoas que preferem passar o mês em casa, trabalhar e ficar em casa, e o agrado da pessoa às vezes é encerar o carro, fazer seu churrasco, cada um tem seu clima, cuidar das suas plantas. E vocês, desde sempre, tiveram pelo menos uma mãe e um pai que todas as férias ou todo feriado quer sair, e vocês às vezes não querem sair. Como que é para lidar com isso? De uma certa forma, é bom porque às vezes vocês conhecem lugares que vocês jamais pensaram em conhecer, ou é ruim porque você vai arrastado e aí você acaba não sendo bom pra vocês. Vocês queriam que eu fosse mais caseiro? Eu acho que não. Eu acho que é legal esse estilo de vida que vocês levam, esse estilo de vida que vocês têm. Eu, por exemplo, tinha alguns amigos que os pais tinham 3 casas, 2 carros, mas assim, não aproveitava a vida, sabe? Só vivia aquela mesmice e todo o dinheiro que ganhava... sei lá, queria investir em carro ou em casa, e às vezes a pessoa nunca tinha saído do estado de São Paulo. Então eu acredito que o estilo de vida que vocês vivem desde o começo, desde sempre, eu acho que é um estilo de vida legal. Eu acho que é legal ter isso, de viver esses momentos junto com vocês. Eu também concordo com o Matheus, acho que também... Porque a gente sempre teve o suficiente em casa, não precisava de mais coisas. E também viver tipo no mesmo ciclo, sempre em casa, não é legal, na minha perspectiva de vida. Então, eu também gosto, e também a gente tem essa liberdade de não querer ir. E vocês podem ir sempre, agora que a gente já tem também a certa idade. Então, acho que prefiro assim do que ter pais mais caseiros.
Que bom, fico feliz que pelo menos eu acho que o que a gente leva da vida são as experiências. Nós somos ricos de experiências. Mas que nem falou, né, não existe certo, não existe errado. Há prioridades. E quem prioriza um tipo de vida, tudo bem, não há problemas, esse é o nosso tipo de vida. Era o peso que eu queria saber, o peso que tem sobre eles. Isso de forçar a ir ou não ir. E eu gostei da resposta de vocês, porque no final vocês entendem que as experiências são muito maiores, tem muito mais valor do que os bens materiais. A gente precisa ter o básico, e isso é fato. Precisamos lutar, precisamos estudar, mas as experiências da vida é o que a gente vai levar. E é o que a gente sempre vai ser as nossas lembranças para sempre. Bom, para finalizar, de 0 a 10, como que vocês classificariam essa experiência que vocês tiveram até agora no motorhome com a gente? De 0 a 10, papo. Eu acho que pra mim seria 7,5. Ok. Pra mim, com a experiência que eu tive é 9. Pra mim a experiência é 10. Eu também nem preciso falar, para mim também a experiência é 10. E é isso, pessoal. Sem julgamento, nós quisemos trazer eles para nós sabermos e vocês também saber o que os filhos acham de pais viajantes que vivem no motorhome. Então, esse é um quadro dentro do nosso canal, On Life Motorhome. E o nome desse quadro aqui é Viajando nas Ideias. E hoje nós trouxemos nossos filhos para viajar nas ideias e dizer o que eles acham, sem julgamento e sem preconceito. E se você gostou desse quadro dentro do nosso canal, onde nós trocamos ideias e falamos sobre várias coisas do mundo, deixa aqui no comentário. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho no nosso canal. Lembre-se, a vida é única. Curta, compartilhe esse vídeo. On Life Motorhome. Tchau! Beijos, tchau! Vai, para.